Seja muito bem-vindo ao canal Examine, eu sou Aloysio Silva e hoje eu quero falar dos benefícios do sofrimento. Sim, quero ler com você um texto que se encontra no Salmo 119, o verso 67, que diz assim: Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus preceitos. E o salmista segue dizendo aqui: Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus decretos. Aqui nós começamos a entender que aquele que foi chamado segundo o propósito de Deus, e daqui a pouco nós vamos ler isso em Romanos capítulo 8, verso 28, ele passa pelo sofrimento, por causa, devido ao sofrimento, provocar nele um sentimento de impotência e levá-lo a depender de Deus. O maior exemplo que nós temos foi aquele que jamais pecou, obedeceu fielmente a todos os mandados de Deus, do seu Pai. E nós temos que seguir as pegadas de Jesus. Muitas vezes achamos difícil, porque fomos ensinados a vida inteira que nós poderíamos resolver os nossos problemas ou procurar solucioná-los através de outras pessoas. Nenhum ser humano tem a resposta para os anseios do coração do homem. Mas vamos ver o que diz Romanos capítulo 8, verso 28. Paulo diz assim: Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Se você está sofrendo, e você não deve estar sofrendo por nenhum mal feito que você fez, né? Se você matou, roubou, adulterou, o sofrimento vem como consequência dos seus atos que você praticou. Mas existem coisas que você não fez, são situações, mas o sofrimento vem a si mesmo. Para quê? Para que você possa, diante da impossibilidade de resolver o seu problema ou eliminar esse sofrimento, você depender de Deus para que Deus conforte e tire o seu sofrimento. E você aprenda no seu sofrimento a depender daquele que você diz agora servir. Esse é um ponto muito importante. E para finalizar esse breve vídeo, porque essa palavra hoje é uma palavra de encorajamento, eu quero concluir com você, lendo aqui na minha Bíblia, Hebreus capítulo 12, que diz o seguinte, Hebreus capítulo 12, o verso 4, diz assim: ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. Então quer dizer, nós vamos rejeitar e vamos combater e vamos sofrer muitas vezes retaliações, danos, né? E Paulo diz assim: olha, vocês não tiveram ainda que resistir ao ponto de derramarem sangue combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos? Dois pontos. Filho, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige ao que ama, e açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Aqui está tratando de uma situação onde Deus está moldando o caráter desse novo filho segundo o próprio caráter dele, o caráter de Deus. E uma coisa interessante, se você quer descobrir se você é de Deus ou não, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes da disciplina de Deus, mas existem aqueles que estão sem disciplina, então ele diz que estes são bastardos e não filhos. O que está dizendo aqui? Está dizendo que aquele que não tem correção, vamos aqui simplificar, aquele menino que fugiu de casa, vive nas ruas, chega um, agride, chega o outro, abusa, chega o outro, bate, não tem pai, não tem ninguém que possa defender a sua causa. Então ele é como um bastardo, é alguém que ninguém se responsabiliza por ele. Vamos colocar dessa maneira. Mas nós não somos assim. Nós temos um pai que nos corrige, mas também que compra nossas brigas. Quando alguém chega, e nesse caso é espiritual, aquele que é o inimigo de Deus,
que é o nosso inimigo, quando ele chega para nos fazer dano, o próprio Deus trata com eles. E se Deus usa os seus filhos, aquele que é nosso inimigo também usa aqueles que o servem para nos afetar. Mas é o próprio Deus que vai tratar com eles. O sofrimento, então, ele traz esse alívio, né? Conforme o salmista disse, que antes de ser afligido, ele sofria muito, ele andava errado. Mas depois que ele foi corrigido, ele aprendeu a amar a lei de Deus. E ele pede então que Deus coloque no coração dele o desejo de conhecer, mas não somente conhecer, de obedecer à vontade de Deus. E é isso que todos nós precisamos, obedecer a Deus, a fim de agradá-lo. E muitas vezes não vamos agradar o homem, infelizmente. Mas Deus cuida de tudo. E no que depender de vós, tende paz com todos. É isso. Que Deus abençoe seu dia, que Deus te dê graça, te dê paz e entendimento. Eu sou Aloysio Silva, este é o seu canal Examine. Por favor, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, faça chegar a outras pessoas que estão sofrendo agora e diga para elas que o sofrimento pode ser útil caso eles aprendam a obedecer a Deus e a depender dele. Até a próxima!